Esse animal aqui é uma égua e ela tá com essas feridas que são causadas, que a gente chama de pitiose. Elas são causadas pelo Pythium insidiosum. O Pythium insidiosum, ele morfologicamente parece muito com um fungo, porém ele não é um fungo. E que isso é importante? Por que é importante a gente saber que ele não é um fungo, apesar de tratarmos como se fosse um fungo? Porque antifúngicos não fazem efeito neles. Então, às vezes, a gente trata a pitiose com antifúngicos e acaba não tendo bom resultado, porque o Pythium insidiosum ele não tem a vulnerabilidade que o fungo tem naturalmente para aqueles antifúngicos. E qual que é a forma de infecção? Como que é a forma que esse oomyceto chega até o animal e vem causar essas feridas que vocês estão vendo aqui, ó? Tá vendo? São 4 feridas nesse animal. Tem 2 aqui no peito dela, tem uma lá na frente do jarrete, na pata de trás, e tem uma aqui no outro lado, na pata da frente. Esse oomyceto, ele na verdade é um parasita de plantas aquáticas, então ele fica em lugares alagados, lugares onde tem água parada, principalmente no nosso Pantanal. Mas essas éguas se infectaram em Minas Gerais, num lugar que tinha uma lagoa com bastante planta aquática. Elas ficaram lá pastejando o dia inteiro e tinha sanguessuga nessa lagoa. As sanguessugas, elas não têm a ver diretamente com a infecção, porém elas abrem a porta de entradas. A sanguessuga, quando ela vem e morde o animal para conseguir sugar o sangue, ela abre a porta de entrada para esse Pythium entrar ali e infectar o animal. E foi isso que aconteceu. Poderia ser um machucado que ela tinha de ter ralado em algum lugar, de outro animal ter mordido. No caso, foram sanguessugas. Então nós podemos observar que foi sempre aqui do meio para baixo, onde ficava dentro da água, onde a sanguessuga conseguia atingir, e naturalmente também o zoosporo do oomyceto ficava ali na água. O que infecta é o zoosporo. O oomyceto ele pode se proliferar sexuadamente ou assexuadamente. Então, quando ele se prolifera assexuadamente, ele produz o zoosporo, e esse zoosporo que é o infectante. Aí esse zoosporo, que é como se fosse um ovinho, entra na ferida e começa a se proliferar dentro do animal. E uma vez que ele começa a se proliferar lá dentro, vai inchando, o organismo do animal vai tentando se proteger desse oomyceto e começa a recobrir ele, começa a encapsular ele para conseguir se proteger e produzir tecido de uma certa fibrose ao redor. E por que é importante a gente saber que produz essa fibrose? Porque quando a ferida já está aberta e você ainda sente muito duro em volta, quer dizer que tem infecção ainda ali dentro. Por mais que ela já abriu e já saiu um monte de cankers, os cankers são os zoosporos que germinaram e começou a se proliferar ali dentro. E aí ele forma os cankers, que é esse oomyceto se proliferando, esse fungo, os hífens do fungo, seria como se fossem umas raízes dele, com células do sistema imunológico do animal que tenta se proteger, manda as células lá para conseguir envolver esse oomyceto e elas acabam morrendo e acabam ficando agregadas ali. Então ele é uma junção de um pouco do infectante, do agente, com o próprio sistema imunológico, que forma esses grânulos aqui. E isso aqui é o que fica lá dentro, recoberto por esse tecido fibrosado. E aí, por que acontece essas feridas? Porque o organismo não conseguindo absorver esses cankers, ele pega e tenta expulsar. No processo de expulsar, já é natural do animal se coçar, então causa muita coceira. Então, para conseguir expulsar, a ferida precisa abrir. Então, já fisiologicamente, naturalmente do animal, isso causa muito prurido, muita coceira. Então ele se coça, essa ferida vai abrindo, que é a intenção, é instintivo para conseguir expulsar esse agente que está ali causando essa doença. Nesse prurido, ao animal se coçar, ele vai se mutilando e essa ferida vai ficando desacerbada, como acontece
essas feridas que nós estamos vendo aqui. Ah, mas eu vou deixar do animal se coçar? Eu vou inibir que ele se coce? Não, você pode amenizar a coceira dele com alguns medicamentos, como o retardo esteroide, porém, você não deve tirar, inibir totalmente, porque ela ajuda você a ver o nível de infecção e também ela mesmo naturalmente ajuda o animal a conseguir começar a tirar esses cânkers de dentro dele. Então eu faço um tratamento que regula, controla por questão de conforto para o animal, o prurido, a coceira, mas não que iniba totalmente. Tá bom, é dessa forma que funciona a doença. Como que eu vou tratar ela? Eu estou tratando dessa forma e está dando certo, apesar de demorar, está dando certo. Porque, primeira coisa, entenda que pitiose você precisa ter muita paciência. Demora meses, não existe pitiose que você vai conseguir curar em semanas. São meses, talvez até anos, mas tem cura. Como que começa o tratamento? Primeira coisa, você pede a vacina que chama Pitimvac, é uma vacina desenvolvida pela Embrapa do Pantanal junto com a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O laboratório do produtor está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, você liga para eles, eles te mandam a vacina, ela tem um custo lá, eu não sei quanto que está hoje, mas é menos de R$100, e você faz a primeira dose no animal. Aqui já foram 3 doses. Você pode fazer até 8 doses, com um intervalo de 14 dias. Enquanto que a vacina não chega, você pode fazer o curativo nas feridas em si. E como que é o curativo? Lava, eu gosto de usar muita água oxigenada, porque sempre como sai muito exudato desse tipo de ferida, na tentativa do organismo expulsar esse invasor, esse câncer, ela produz muito líquido para escorrer, para sair fora do corpo dela. Então, é o que a gente chama a campo de purga muito, escorre muita secreção. Então, acaba ficando toda melada, toda suja. Eu uso água oxigenada para amolecer essa crosta que forma com uma mistura de exudatos, secreções e sangue. E depois, jato de água, água e sabão. E retire todos esses cânkers que vocês estão vendo aí na ferida, retire o máximo possível. Ele é o causador. Enquanto ele não sair de dentro do animal, a ferida não vai conseguir cicatrizar adequadamente. E esse processo é feito várias vezes até conseguir a cura total do animal. Muitas vezes você tira todos esses cânkers visíveis ali e dali 4, 5 dias você vai lavar a ferida, enfia o dedo ali e descobre que tem mais. É isso, é normal. Você tem que ir tirando o máximo possível. Muitas vezes o zoosporo do homiceto chegou lá no fundo da ferida e está conseguindo e conseguiu se proliferar lá dentro, quase que na musculatura do cavalo. E demora pela profundidade para o organismo conseguir trazer ele para fora, abrir canal de acesso externo para ele. Então você tem que ser consistente e buscar sempre com o dedo aonde que tem a mais mole, que você vai conseguir enfiar e achar os cânkers lá no fundo e retirar várias vezes até sarar. É o que eu estou fazendo com essa égua aqui. Ela já tem 30 dias que eu estou curando e acredito que vá mais uns 30 ou 40 dias fazendo esse procedimento nela. A vacina você aplica ela subcutaneamente, então debaixo da pele, e é normal fazer formação de abscessos, desses caroços aqui com pus dentro. É o sistema imunológico do animal tentando combater, porque a vacina são pequenos pedaços desse homiceto, desse agente causador da pitiose, de uma forma para que o animal consiga entender como se proteger, identificando esses pedacinhos do que a gente chama de fungo e produzindo anticorpos específicos para ele. Apesar de ter esse nome vacina, Pitimvac, ela não age como vacina preventiva, ela é uma imunoterapia, ela está mais próxima de um soro, ou seja, de um sistema que age ali no caso agudo do que na prevenção. Não teve sucesso de você fazer no animal a vacina
e depois eles não pegarem eles não adquirirem a pitiose. Ela acaba acontecendo independente se o animal teve a Pichunvac ou não. A Pichunvac é tratamento. Talvez porque o omiceto ele muda de fases e muda a produção de proteínas quando ele está ali se manifestando, se proliferando. E isso o organismo do animal não consegue entender qual parte está, então ele não consegue combater naquele momento certo. Em resumo é isso, você vai ter que ser persistente, usar da imunoterapia como a Pichunvac, pode usar também terapias alternativas como a ozonioterapia, que eu também já comecei a fazer nessas éguas aqui, apesar de conseguir curar sem, mas é uma alternativa para acelerar o processo. E também se fala no uso de iodeto de potássio. O iodeto de potássio ele acaba fazendo ele acaba inibindo o crescimento do fungo. Então você aplica sistemicamente, através do sangue, chega lá, e ele, do fungo não, do omiceto, ele chega lá e consegue inibir o crescimento. Mas ainda tem muita dúvida, porque não é sempre que chega a concentração certa de iodeto de potássio no lugar. Então o ideal é sempre você tá curetando, você tá abrindo ali a ferida e achando os ninhos, os aglomerados de cânkers e retirando eles para ir diminuindo essa infecção. É assim que eu estou tendo o melhor resultado e estou tendo sucesso. Sempre procurando, retirando esses cânkers e tratando a ferida como uma ferida normal, sem uso de repelente diretamente, então eu tenho cuidado com o tecido ali, muita higiene, água, sabão e óleo de rícino ou mel para manter ela hidratada. O que não pode fazer é deixar ela cicatrizar, fechar com cânkers lá dentro. Então sempre que você sente que tem um furinho mais mole, enfia o dedo, abre ele, lava lá dentro, tenta tirar o máximo de cânkers, porque se ela cicatrizar de fora para dentro, ela vai estar retendo a infecção lá dentro. Então ela vai estar retendo o causador lá dentro. E você tem que ajudar o organismo a expelir, jogar tudo esse causador fora. Por isso é muito importante higienização recorrente, todos os dias, se possível, e um procedimento de limpeza mais agressivo a cada 2 ou 3 dias, até sarar a ferida, até você ver que não tem mais inchaço. Essa aqui ainda vai muito longe porque está muito inchado, mas você tem que ir fazendo isso até perceber que não está inchado. Esse pedaço aqui, ó, essa ferida de cima, estava inchada como essa de baixo, e ela já diminuiu demais, já está melhorando demais. Então essa você vê que não tem mais, que o nível de infecção está muito baixa, mas essa ainda está alta. Então essa aqui eu vou continuar tratando como ferida, e essa eu vou fazer o procedimento para retirada.